pouco eu discuti com vocês o que é que era cromatina, o que é que era cromossomo. Converso um pouquinho melhor sobre a cromatina e intérfase, como ela funciona. Cromatina, gente, aquele fio lá que a gente estava descrevendo para vocês, né? Na verdade, cada fio se chama cromonema, né? O conjunto cromatina. Mas não se usa tanto assim o nome cromonema. E nesse fio, mais uma vez enchendo o saco, né? Na verdade, não é um fio, ele é uma hélice. Na verdade, a hélice não é uma hélice, ela é uma sequência de bolinhas. E cada bolinha, na verdade, não é uma bolinha, ela é um cubo de estonas, o tal do octâmero, com o DNA em dupla hélice, dando duas voltas aqui, né? Então, o DNA em dupla hélice, dando duas voltas nessa estrutura. Sendo, gente, que quando você pega lá a cromatina em intérfase e analisa com mais carinho, você vai notar que existem trechos dela onde ela fica condensada mesmo durante a intérfase. Daí, para fazer a diferença, chamarei pelo nome de eucromatina. Eu quer dizer verdadeiro. A cromatina que aparece na forma descondensada. E, gente, lembrando que descondensada quer dizer que você tem genes ativos nessa cromatina descondensada, nessa eucromatina. E chamarei pelo nome de heterocromatina os trechos, moçada, de cromatina que estarão condensados, mesmo quando a célula não está em divisão. Detalhe que quando a cromatina está condensada, os genes estarão inativos. Isso quer dizer que genes ativos que estão funcionando estão na eucromatina descondensada, genes inativos na heterocromatina condensada. Alguém deve estar pensando assim: ô Landinho, do que é que adianta tu ter um gene se esse gene ele está inativo? Vamos nós pensando com vocês. Eu tenho mais ou menos, gente, 24 mil genes no genoma humano. Será que todas as células precisam de todos os genes? Será que o cérebro precisa produzir fio de cabelo? Será que o fígado precisa produzir osso? Claro que não precisa, né? Entretanto, todas as células possuem todos os genes. Todas as células do corpo de alguém vão estar apresentando todos esses genes. Apesar, moçada, de todas as células possuírem todos os genes, elas não precisam de todos os genes. Claro que o cérebro não precisa produzir fio de cabelo. Claro que o fígado não precisa produzir osso. E aí, o que é que acontece? A gente desliga os genes que você não precisa. Inclusive, uma ideia super importante. Por que as várias células do corpo da gente, elas são diferentes? Ora, se todas as células do corpo têm todos os genes, têm exatamente os mesmíssimos genes, por que cérebro é diferente de fígado? Por que pele é diferente de osso? E daí por diante. Isso aí, moçada, se dá devido a um fenômeno chamado de especialização celular. No fenômeno, gente, de especialização celular, cada célula é diferente da outra. E aí, moçada, as células ficam diferentes, se tornam diferentes, elas se especializam exatamente através da inativação ou ativação de genes. Detalhe, essa inativação, essa ativação de genes acontece através, respectivamente, de condensação ou então descondensação da cromatina. Ora, moçada, eis então o motivo pelo qual as várias células do corpo humano são diferentes umas das outras. Então, as células, todas começam com uma só, né? O zigoto é a primeira célula que aparece no seu organismo. E a partir de então, gente, o zigoto, ele vai se dividindo e vai se especializando. Como é que elas se tornam diferentes? Desliga ou liga genes. Como é que eu desligo? Condensando cromatina na forma de heterocromatina. Como é que eu ligo o gene? Descondensando na forma de eucromatina, o fenômeno de especialização celular, o motivo pelo qual as células são diferentes. Cuidado, faço questão de bater na mesma tecla de novo.
todas as células têm todos os genes. Então, gente, nesse caso, cérebro tem gene para produzir fio de cabelo? Tem. Fígado tem gene para produzir osso? Tem. Entretanto, se o cérebro não produz fio de cabelo, é porque o gene para produzir fio de cabelo no cérebro está inativo, está condensado como heterocromatina. Por exemplo, o fígado não produz osso porque o gene para produzir osso no fígado está inativo, está condensado na forma, nesse caso lá, de heterocromatina. Ou seja, a diferença entre as várias células do corpo de alguém, entre as células do corpo de um mesmo indivíduo, não são os tipos de genes. Os genes são os mesmos, diz respeito ao conjunto de genes ativo ou inativo. No conjunto de genes ligado ou desligado, aqui nesse caso. Eita, Landim, não está muito claro ainda. Beleza, não está muito claro ainda. Então, deixa eu dar um exemplo mais concreto. Todas as células do seu corpo, sem exceção, elas apresentam um gene para produzir insulina. Entretanto, apesar de todas as células do corpo terem gene para produzir insulina, todas as células fabricam insulina? Não, só o pâncreas. Então, o que é que acontece? Na imensa maioria das células, quase todas elas, o gene para insulina está na forma de heterocromatina. Como ele está na forma de heterocromatina, automaticamente ele está inativo. Gente, somente no pâncreas, apenas no pâncreas, é que a gente tem que o gene para insulina está na forma de eucromatina. Como ele está na forma de eucromatina, ele está descondensado, ele está ativo nessa situação. Essa é uma questão muito tradicional de vestibulares, de Enem, o Enem já cobrou, por exemplo, várias vezes essa situação, vestibulares tradicionais nem se fala. Então, todas as células têm todos os genes. A diferença é quais são os genes que estão inativos, quais são os genes que estão ativos através desse processo. Duas ideias que eu acho interessantes para discutir com vocês. Quando a gente for, por exemplo, ver tecido conjuntivo, eu vou estudar com mais carinho que no tecido conjuntivo, as células normalmente se apresentam em duas formas. Você tem a forma blasto e você tem a forma ócito. Fibroblasto e fibrócito. Condroblasto e condrócito. Osteoblasto e osteócito. Os blastos, eles são a forma ativa, os ócitos são a forma inativa. Então, por exemplo, fibroblasto é uma célula ativa que produz fibras proteicas no tecido conjuntivo, colágeno. O fibrócito é inativo, não produz mais fibras proteicas, não produz mais colágeno. A minha pergunta é, para você me ajudar a pensar, quem apresenta um núcleo maior? Quem tem um núcleo maior? Será que é o blasto ou será que é o ócito? Me ajuda a pensar? Ora, se o blasto ele é ativo, predomina dele DNA condensado ou descondensado? Ora, se ele é ativo, o que é, moçada? Ativo é descondensado. Então, predomina cromatina na forma de eucromatina descondensada. Acontece, gente, que a cromatina descondensada, ela está desenrolada. Se ela está desenrolada, isso quer dizer que ela é mais volumosa. Se ela é mais volumosa, o núcleo, gente, ela é grande. É até, moçada, relativamente fácil reconhecer. Uma célula como um fibroblasto é uma célula que é bem ramificada, o núcleo é grande e, claro, o que é que eu quero colocar isso para vocês? É que núcleo grande é sinal de célula que funciona. Porque quando o núcleo é grande, é porque você tem lá a cromatina mais volumosa, é porque ela está descondensada. Por quê? Se a célula está inativa, predomina, moçada, nela cromatina condensada, heterocromatina. A cromatina condensada, ela é muito mais compacta
ela é mais enroladinha, então ela é mais compacta. Como ela é mais compacta, o núcleo ele é menorzinho. Detalhe, ele é menor e mais escuro, né? Você tem lá que o fibrose tem uma célula bem menos ramificada. E, gente, o núcleo ele é pequenininho e escurão, porque você tem a cromatina super condensada, o que é indicativo de inativo. Em outras palavras, núcleo grande é um indicativo de células que estão trabalhando. Núcleo pequeno é um indicativo de células que estão inativas. Essa é uma ideia que eu queria que vocês pensassem comigo. E outra ideia que eu queria que vocês pensassem comigo é: quanto mais especializada é uma célula, maior ou menor o núcleo dela? Peraí, de novo, né? Quanto mais especializada é uma célula, maior ou menor o núcleo dessa célula? Beleza? Me ajuda, por favor, a pensar. Se a célula é muito especializada, ela tem muitas funções ou poucas funções? Ora, se ela é muito especializada, quer dizer que ela só faz aquilo e mais nada. Isso quer dizer, nesse caso, que ela apresenta poucas funções. Só faz aquilo, então, poucas funções. Se ela tem poucas funções, ela tem poucos genes ativos. Ou, colocando de outro jeito, se ela tem poucos genes ativos, quer dizer que ela tem muitos genes inativos, né? Lógico, né? Se ela tem muitos genes inativos, aí morreu a ideia, né? Predomina cromatina condensada ou descondensada? Ora, moçada, novamente, o inativo é condensado, então predomina cromatina condensada. A cromatina condensada, ela é mais compacta. E o resultado, gente, é que você vai ter, nessa situação, que o núcleo ele vai ser menorzinho, pequenininho e escurinho. Opa, outra ideia interessante. Células altamente especializadas, com poucas funções, tem poucos genes ativos, a maioria dos genes é inativos. Eu espero que o núcleo delas seja um núcleo pequenininho.